Da Virada Cultural, com Ney Carrasco. Nessa semana, o Virada Cultural fala sobre setor cultural na pandemia. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da CBN. Esta semana, no Virada Cultural, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o setor cultural na pandemia. Né? O setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia. Todos os setores econômicos foram atingidos de alguma maneira, mas o setor cultural teve o agravante de ser o primeiro a parar, né? E todos nós sabíamos que seria um dos últimos, ou o último, a voltar, né, no processo de pandemia. E para entender, né, o que aconteceu naquele momento, lá quando começa a pandemia, em março de 2020, é importante dar uma olhada como estava o setor cultural naquele momento. Né? Em primeiro lugar, nós vimos de uma crise econômica muito forte nos últimos anos. E o setor cultural, ele estava sendo, inclusive, uma válvula de escape, né, nesse momento para a população. Por que eu digo isso? Porque o setor cultural acabou absorvendo muita mão de obra desempregada, né? Oferecendo trabalho àqueles que estavam desempregados. Então, muitas pessoas que tocavam um instrumento passaram a tocar de maneira remunerada, pessoas que faziam artesanato começaram a vender o seu artesanato, pessoas que faziam comida, doces, enfim, né, do setor gastronômico começaram a vender também, e foi uma maneira de contornar o desemprego. Né? E naquele momento também nós vivemos uma troca de governo federal, né, que também causou um grande impacto no setor. Né? O Ministério da Cultura foi extinto, transformado em uma secretaria, acabou ficando depois no Ministério do Turismo, né? É uma secretaria do Ministério do Turismo até hoje. Teve vários secretários, a alternância de vários secretários, e as políticas culturais que vinham em andamento foram muito atingidas, como o Sistema Nacional de Cultura, né? A Lei do Audiovisual, né? Já começaram a ficar numa situação muito difícil, mesmo antes da pandemia. Né? E quando chega a pandemia, nós temos uma grande crise aí, especialmente no setor de artes e espetáculos, porque os teatros pararam do dia para a noite, as festas pararam do dia para a noite, né? Então nós vimos toda uma camada de profissionais sem trabalho, de repente, do dia para a noite, né? E isso foi muito sério, as pessoas ficaram sem fonte de renda do dia para a noite, e por sua vez a população obviamente ficou sem acesso aos bens culturais, especialmente dessa categoria que é a de artes e espetáculos. Amanhã nós continuamos a falar sobre isso e vamos falar durante toda a semana. Uma boa tarde e até amanhã. Carrasco.